Pois é, com tudo que aconteceu, infelizmente dessa vez eu lamento e avalio de forma triste. Apesar da Câmara Municipal ser a casa do apucaranense, o espaço de debate, a casa que de fato, o parlamento, que é o lugar de falar, de discutir, infelizmente, quando qualquer discussão leva à violência, para mim, perde o sentido. Violência física, inclusive, violência à força, retirada de pessoas do plenário que, por motivações, muitas vezes pela emoção do assunto tratado aqui, se exaltam e pela exaltação acabam perdendo a educação, o respeito, a consciência, inclusive, dos seus posicionamentos. Então, eu lamento o que aconteceu aqui. Veja, nós tivemos uma sessão na Câmara Municipal com 13 pautas extremamente importantes, muito boas, que falam de saúde, falam de educação, que falam de transparência dos recursos públicos, que falam dos conselhos municipais, que falam tantas pautas, pedidos de informações, reconhecimentos a feitos interessantes. Essa legislatura tem vindo numa safra muito boa, de boas proposições, que de fato enaltecem o apucaranense. Nós sabíamos que em algum momento essa pauta, a partir do momento que foi proposta para homenagear um ex-presidente da República, geraria uma divisão considerável de opiniões, não só dos parlamentares, mas da população. Eu quero dizer bem claro que eu não estou aqui na Câmara Municipal por conta de Jair Bolsonaro e não estou aqui por conta de Lula. Ninguém, nenhum dos dois sabe que eu existo, muito menos que a Apucarana existe. Em algum momento, nessa hora, após a sessão da Câmara Municipal, eles continuam nos seus lugares, nos seus gabinetes, mas alguém aqui em Apucarana saiu machucado, opiniões saíram diversas, amizades foram rompidas aqui e às vezes a reputação de algumas pessoas foi construída baseada naquilo que viram aqui. Eu votei contra o título de cidadão honorário ao ex-presidente Bolsonaro porque justamente entendia que isso ia acontecer aqui. Como votaria contra se fosse ao presidente Lula e qualquer outro presidente da República. Ultimamente, nos últimos anos, a questão da política nacional está gerando muita divergência, muito extremismo, muita raiva, alimentada inclusive nas redes sociais, por conta de pessoas que não sabem nem que a cidade existe. Os problemas estão aqui em Apucarana, mas se a solução vem do governo Bolsonaro, que bom. Se a solução vem do governo Lula, que bom. Agora eu não vejo sentido de repente homenagear pessoalmente, ainda que tenha isso como prerrogativa. O vereador ele pode e deve fazer homenagens a pessoas que ele entende ser importante para o município. Mas de fato, fazer uma homenagem para alguém que nunca pisou na cidade de Apucarana, como ex-presidente, para mim é incoerente. Eu me lembro que na história recente, o último presidente da República que pisou na cidade de Apucarana tem 30 anos, que foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que veio aqui inaugurar a primeira vila rural do Brasil. A primeira vila rural foi em Apucarana, que virou um modelo para o país inteiro. E esse presidente da República reconheceu que era um programa de iniciativa popular aqui e transformou numa política pública nacional. Talvez ele reconheceu, e essa pessoa talvez teria condições pelo CAIC, pelas tantas outras obras que fez. Mas obviamente que todos os presidentes da República fizeram bons programas que os municípios, mais de 5 mil municípios no país inteiro foram beneficiados. Se for homenagear todo presidente da República que fez alguma coisa e a Apucarana foi beneficiada, com certeza todos merecem. E ao mesmo tempo todos não merecem porque em algum momento alguém não vai gostar disso. Mas obviamente que geraria esse transtorno e votei com muita tranquilidade, contrário, porque repito, não estou aqui por conta de Bolsonaro e não estou aqui por conta de Lula, e não estarei. A minha credibilidade e a minha reputação não estão baseadas nessas pessoas. Respeito, considero com certeza a prerrogativa de qualquer vereador apresentar esse tipo de proposta, ela deve ser votada. O que é importante é ressaltar de que quem não quer debater e votar esse tipo de matéria não se coloque na política. Não se candidate a vereador, a qualquer outro cargo, porque sabe que em algum momento algum assunto espinhoso vai ser tratado. Mas, infelizmente, isso aconteceu e o fato, infelizmente, deplorável que assistimos aqui na plateia, pela agressão física, pessoas saindo aqui amarradas praticamente, colocadas para fora, é muito chato, é muito ruim, porque isso mexeu com o emocional de algumas pessoas. Com relação, especificamente falando, do homenageado que foi aprovado aqui, é complicado, né? Um homenageado que falou tanto e defende tanto a ditadura como um processo positivo para o país, é difícil para aquelas famílias que talvez tiveram entes queridos mortos ou desaparecidos na época da ditadura. Apucarana tem 2 nomes de apucaranenses que foram desaparecidos, mortos na época da ditadura. Antônio dos Três Reis de Oliveira e José Idésio Branese. Nós temos escolas que levam o nome desses apucaranenses. Na época da ditadura, inclusive momentos como esse que jamais poderiam ter acontecido, discussões como essa. Que bom que a democracia existe, que permite inclusive que as pessoas venham aqui à noite numa Câmara Municipal debater todo e qualquer tipo de assunto. Mas louvar a ditadura não é mérito para ninguém ser homenageado. Talvez essa tenha sido um dos motivos pelo qual
esse homenageado foi escolhido aqui. Mas para mim não vai fazer diferença nenhuma, para a cidade de Apucarana não vai fazer diferença alguma. Corre o risco, inclusive, se o homenageado for preso, esse título ser votado aqui para ser revogado, ser cancelado na Câmara de Apucarana. E novamente seremos aqui achincalhados, a Câmara Municipal, e novamente a população vai perguntar: vocês não têm mais o que fazer? Nós temos sim mais o que fazer. Tantas pautas de saúde, educação, segurança, transparência do recurso público precisam ser debatidas. Vou ter com muita tranquilidade. Repito, a minha credibilidade e a minha reputação não estão pautadas num título como esse. Acredito que apucaranenses que não nasceram aqui, mas passaram a ser apucaranenses pelos bons feitos que fizeram aqui e hoje andam na cidade, são dignos de serem cidadãos e cidadãs honorários aqui. Boto isso com tranquilidade e ressalto: além disso, as matérias que foram discutidas e votadas aqui são de muita relevância. É importante falar dos projetos aqui de transparência, né, os conselhos municipais, projetos de leis que falam sobre transparência dos recursos públicos de saúde, de educação, pessoas com transtorno do espectro autista que possam ser alunos na sua escola, que moram perto da sua casa, enfim, que estudam perto da sua casa. Nós tivemos tantas pautas positivas, mas infelizmente o que chamou a atenção foi a violência por conta de uma pauta que leva a emoção e a raiva, falar mais alto, e infelizmente coloca às vezes em xeque o trabalho dos vereadores.